E agora vamos começar a esquentar realmente no Illustrator, transformando os shapes e paths. Você vai aprender muita coisa neste módulo. Então abra este arquivo chamado floor.ai, está na pasta número 7, indo aqui pelo Adobe Bridge, arquivos do curso, e a pasta de número 7 tem o arquivo floor.ai. Este arquivo vai servir como base para uma infinidade de explicações. A primeira desta aula é sobre a manipulação direta dos pontos âncora. Eu vou desbloquear este layer dando um clique aqui no cadeado. Eu vou com a ferramenta de seleção Selection Tool, a letra de atalho é a V do teclado. Você vai clicar aqui neste objeto, que é o fundo, vai ficar aqui marcado que está selecionado. Você vai pelo menu de edição, Edit, Copy, o famosíssimo Ctrl C. Agora você vai bloquear este layer e vai criar um novo layer acima. Este layer vai ser colado este objeto que você acabou de copiar. Só que você vai para a outra página aqui, a outra artboard. Então acione a aba Artboards, dê um duplo clique aqui onde está escrito exercício. Então vai abrir aqui a outra página em branco. Lembrando que na aula anterior eu expliquei que as réguas, quando acionadas, viam rollers, show rollers ou Ctrl R. O 0 fica sempre como marcação aqui de posicionamento da página, seja qual artboard você passar. A não ser que você mude para o modo global, né, da artboard, que aí cada um tem uma medida. Mas estando deste modo, ó, que não pode estar acionado, ó, View, Rollers, Change to Global Rollers, aí a 0 começa na primeira página e vai embora. Mas se não está essa opção acionada, toda a página vai começar com uma marcação nova de 0 até a largura da página. Então tem um documento aqui que tem a mesma medida da outra, as duas páginas são idênticas, essa de exercícios e essa da base aqui que eu criei. Você vai pelo menu de edição e vai utilizar o recurso Paste in Place, colar no mesmo lugar. No mesmo lugar nesta página, tirando pela medida, que tem a mesma medida da régua da outra, vai colar exatamente o fundo aonde está na outra página. Ctrl V. E este aqui você vai mudar para Layers, vai expandir aqui e vai bloquear o fundo para não selecionar acidentalmente aqui. Vamos trabalhar com objetos aqui para reproduzir aquela flor que está na outra artboard. Estes comandos de edição serão muito utilizados por você nas suas criações, porque tem muitos recursos interessantes. Por exemplo, você copiou um objeto, como eu acabei de copiar este fundo, este background. Então você tem os comandos de colagem aqui, como colar. Você pode utilizar o path, ele vai colar bem no centro de onde está localizada a sua página, não no centro exato, onde está a sua visualização de zoom no momento. Aqui o outro comando Paste in Front, se você tem um objeto selecionado, copiou, colou, ele vai colar na frente. Então se habitue também a esses comandos. Paste in Back é o contrário, ele vai selecionar o objeto, copiar, e você vai pressionar o comando Ctrl B, ele vai colar o objeto atrás. Este outro Paste in Place é esse que eu acabei de utilizar. Se é numa mesma artboard, é a mesma coisa aqui do Paste in Front. E tem este outro aqui, Paste on All Artboards. Este comando é útil. Imagine que você está trabalhando com múltiplas páginas e páginas, é claro, do mesmo tamanho. Ou não, mas se você quer colocar, por exemplo, um telefone que faltou, um detalhe, a sua assinatura, um contato seu, que foram ilustrações que você fez, e você vai colocar uma por uma, tem 20 páginas do documento, então você vai colocar uma a uma? Não, você pode fazer em uma, copiar e pelo comando Paste on All Artboards. Aí vai colar aquele arquivo que você copiou, aquele objeto que você copiou, em várias páginas, em todas as artboards que você tem no documento. Então se habitue também com estes atalhos aqui que são muito úteis e muito utilizados. Agora então vamos passar para a criação ali daquela flor que tem no outro documento, ali no outro documento, não, na outra artboard. Habilite já os Smart Guides, Ctrl U. Eu mudei a cor aqui para rosa pelas preferências, já mostrei como faz isso, né? Porque em verde já confunde um pouco com o fundo azul. E passando aqui ao centro, ele me indica que é o centro exato do objeto que está no fundo, né? O documento. Meio no centro aqui, porque o objeto que é o fundo tem o mesmo tamanho do documento. Então é o centro aqui. Então mantenho o Alt pressionado, o Shift pressionado
eu clico e arrasto de dentro para fora. Como eu copiei a artboard, perceba lá em cima que está na cor do preenchimento do mesmo gradiente. Então vai criar um objeto aqui com o mesmo gradiente do objeto que foi o último que eu selecionei. Só que este objeto estando selecionado aqui e a cor aqui na paleta Color ou aqui estando na frente, pode estar assim, né, mudado aqui para essa em primeiro plano. Se tiver assim, essa em primeiro plano, sobreposta a cor do contorno, você vai pela paleta Swaps ou até mesmo por aqui e dê um clique aqui em um tom de laranja que é igual ao do outro, ou a outra artboard que é o centro lá da flor. Você já criou, você vai criar outro círculo agora. Selecione a ferramenta Elipse de novo. Letra L, o atalho para a ferramenta, e com os Smart Guides, olha só que facilidade eu tenho para criar um objeto a partir do centro deste aqui, para que acompanhe o alinhamento. O Smart Guide me indica. Então vou passar o mouse aqui até ficar retinha a linha, Alt pressionado de novo e o Shift pressionado de novo, clico e arrasto, crio um círculo menor aqui em cima. Vou dar um zoom a este círculo, clicar e arrastar com a ferramenta de zoom, para explicar então sobre a manipulação direta dos pontos âncora, que é o alvo desta aula aqui. Eu vou alterar o modo de visualização aqui pelo menu View para o modo Outline, onde eu vejo somente os caminhos. E com o objeto selecionado eu percebo 3 pontos âncora, que são esses pontinhos quadrados aqui, que ligam, né, esses arcos. É a mesma coisa, para formar um círculo são 4 arcos desse, que na curvatura exata formam o círculo aqui. Estes pontos âncora, pensando de uma outra forma, imagine que você tem uma borracha na mesa. A borracha que eu falo é tipo uma câmera de pneu, uma câmera de bicicleta cortada redondinha. E cada pontinho desse representasse um prego que está colado a essa borracha na madeira. Você pode selecionar cada ponto desse independente e movê-lo. É como se você tirasse esse prego da mesa e soltasse a borracha. Tem essa ferramenta aqui, ó, a Direct Selection Tool, que é a ferramenta de seleção direta. Tem vários modos de você selecionar pontos âncora. Uma é por essa ferramenta e a outra é por essa outra, que é a laço. Você desenha livremente e seleciona os pontos. Agora vamos, por exemplo, tirar um prego dessa borracha que está grudada na madeira. Então você clica e arrasta por fora e seleciona o ponto âncora. Ou, eu vou clicar fora, você seleciona aqui com as Smart Guides, ela mostra que aqui é um ponto âncora, você clica em cima. Você percebe que o ponto que está selecionado fica vermelho completo. Fica vermelho completo, é claro, porque o meu layer aqui está marcado como vermelho. Se tivesse outra cor, essas alças de ajuste, o caminho seria marcado com a cor que está indicado no layer. Este ponto, então, quando você seleciona ele, é a mesma coisa que você tirasse o prego da mesa, e o resto continuasse pregado ali na borracha. Quando você clica e arrasta este ponto âncora, você move e estica essa borracha, e o resto fica pregado na mesa ali. Vou pressionar o Ctrl Z desfazer isso. Quando você seleciona um ponto âncora que tem curvatura, são mostradas também as alças de ajuste que você regula a curva. Tem a mesma configuração com o Shift para manter alinhamento, mesma coisa como já foi explicado. E você pode selecionar diversos pontos âncoras. Aqui só tem 4, mas poderia ser um shape com diversos outros pontos âncoras, como uma estrela, que são vários, outros traçados que você fez com a Pen Tool, que podem ser vários pontos âncoras também. Você pode selecionar 3 ou 4 ou 5, quantos você quiser. Basta selecionar um, Shift pressionado, ou clique em cima ou arrasta por fora, por aqui, ó. Tem 3 selecionados, 3 estão vermelhinhos e o outro está branquinho, só o contorno. Aquele está fixo, preso, e o resto se movimenta. Só aquele ali está preso no documento, como se fosse realmente um prego. Este esquema de seleção que eu fiz por aqui, por esse modo Outline, é muito útil, o Ctrl I. Porque se eu estou trabalhando com essa ferramenta de seleção direta, agora se eu clicar dentro, ele seleciona o objeto inteiro, porque esse objeto tem um preenchimento. Então muitas vezes você está trabalhando com um objeto um pouco complexo, pressione então o Ctrl Y. Você quer manipulá-lo, agora como ele não tem o preenchimento, você está vendo somente o pet, o que forma o objeto, você clica de dentro para fora e você seleciona. Se você está trabalhando neste modo e você quiser selecionar o objeto inteiro, você arrasta totalmente por fora e seleciona, ou em cima da linha você mantém o Alt pressionado e dá um clique. Então ele selecionou o objeto inteiro. Olha só que interessante. Agora deste outro modo de visualização,
Preview, você está com o objeto sem seleção, você clicou no meio, ele selecionou totalmente aqui o objeto, né? Só que se você clica, por exemplo, no caminho, ó, clicar aqui no caminho, ele selecionou só esta parte de curvatura, tem o ângulo daqui para cá, mas você pode ver que nenhum dos dois está vermelhinho, ó. Então ele só está regulando a curva, ó. Ele ajusta as duas curvas das alças ao mesmo tempo e mantém os pontos âncora fixados, né, quando você clica na linha. Isso quando tem uma curva, é claro. Agora, se você mantém o Shift pressionado e clica, ele seleciona o objeto inteiro estando na linha. Mas desse modo, como é um preenchimento, você só clica no meio mesmo, seleciona tudo e move. Agora passando para o modo, ou pressionar o Ctrl Z, porque está alinhado o objeto que está lá embaixo, não esquecendo disso. Vou voltar aqui para o modo Outline e visualização. Então essas são as formas de você selecionar pontos ângulos. Eu selecionei esses dois, eu cliquei, arrastei e selecionei só esses dois. Eu posso mover para um lado, para outro, com as setas do teclado também, ó, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Você pode fazer a manipulação que você quiser. Vou voltar tudo aqui com o Ctrl Z. Até deletei aqui, vou pelo Edit, Redo Elipse, fazer elipse de novo, né, que tem aqui o comando desfazer e o refazer. O Shift Ctrl Z ele refaz a transformação, desfaz e refaz. Então está aqui pelo menu Edit, outra dica também. Agora eu vou formar, né, vou voltar para o modo de visualização normal, Preview, Alt pressionado e arrastar aqui com o scroll do mouse para baixo, rolar o scroll do mouse. Vou fazer aquela manipulação para ficar parecida com a flor que ela é esticada. É simples, basta selecionar este único ponto âncora aqui, manter os outros fixos. Pode ver que este ficou vermelhinho e os outros apagados, né, só o contorno. Você com as setas do teclado, você vai dando toquinhos para baixo e com o Shift, se você pressiona o Shift, mantém pressionado e põe para baixo, ele move mais rápido. Sobre o Keyboard Increment, que é isso aqui, ó. Eu vou em Edit, Preference, vou selecionar a opção General e tem esta opção aqui, ó, Keyboard Increment, que é um ponto. Está marcado com um ponto, mas você pode colocar a medida que você quiser, um pixel, um px aqui, um centímetro, a medida que você desejar. Quando você pressiona o Shift, por exemplo, ele faz o valor 10 vezes a mais. Então, se é um ponto, se eu pressiono o Shift, ele vai com 10 a mais, né? Então, olha só. Olha, rola 10 pontos. Um só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos marcar se é isso mesmo? Marca com uma linha guia aqui. Agora que eu movi 10, seleciona aqui. Com as setas do teclado eu vou fazendo. Seleciona o ponto âncora, lá da linha guia primeiro. Deixa eu deixar aqui certinho, está alinhado. Agora eu seleciono este ponto âncora. Com as setas do teclado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shift pressionado, dou um clique, foi para lá. Foram 10 pontos que ele andou com o Shift pressionado. Então, sem o Shift, 1 ponto. Mas esse valor você já muda aqui, Ctrl K, você modifica. Isso aqui é chamado Keyboard Increment. Isso serve também para a movimentação do objeto. Então, cada vez que você põe com as setas do teclado para um lado ou para o outro, está andando um ponto. Você determina pelo Keyboard Increment a medida que você quer que ele ande com as setas do teclado, mais ou menos. Então aqui você já criou aqui a pétala, né? Eu vou só deletar essa linha guia aqui. Eu seleciono a linha guia também e deleto. Vou selecionar de novo este ponto âncora. Vou aumentar um pouquinho mais para formar a pétala, deixando assim. Está ótimo. Só que a cor de preenchimento ali é este tom aqui, eu acho, um tom um pouquinho mais escuro aqui de cinza. Então selecionou por aqui a cor, tom de cinza, preenchimento segundo tom aqui, ou pela paleta Swaps. Só que voltando lá pela Artboard, vou voltar para o documento base, então tem todo este circular. É claro que não está ficando igualzinho, parece que é um pouquinho maior aqui, mas eu aumento depois, não tem problema. Então, essa forma circular, imagina só, vou voltar agora ao documento lá, é bem menor mesmo, vou aumentar aqui, ó, Shift Alt pressionado, eu clico e arrasto. Só posso até achatar por aqui, ó. Agora eu pego a alça de ajuste e achato de pouquinho para cá.
Beleza, aqui fiz a transformação. Imagine fazer aquilo lá um por um. Quando eu estou com o objeto selecionado com a ferramenta aqui, a Selection, a seta preta, e o Alt pressionado, fica a seta dupla. Eu arrasto, duplico o objeto. Mas imagine você clicar e arrastar, e aqui no cantinho, quando está essa ferramenta selecionada e o Bounding Box aqui acionado também, aqui no canto você passa, fica essa seta com curva, né, com duas flechinhas um para o lado para o outro, você rotaciona aqui. Imagine você rotacionar um por um, e duplicar, e vai, e saber a medida exata. É claro que o Illustrator permite que você faça isso de uma forma bem diferente. Você vai aprender isso na próxima aula. Eu vou explicar só mais um detalhe importante aqui no modo de seleção desses pontos âncoras, que você pode fazer aqui através dessa ferramenta Lasso Tool. Esta ferramenta você desenha livremente, faz um caminho livremente para selecionar os pontos âncora. Aqui então eu quero selecionar estes dois pontos âncora aqui. Eu clico e faço um contorno ao redor, um desenho livre. Selecionei os dois aqui. Pode ver que aqui ficaram apagados e aqui acesos. Quero inverter aqui, seleciono aqui e os outros apagaram. Agora se eu quiser selecionar aqui, um só, selecionei esse. Agora eu quero selecionar aquele outro, já com uma seleção ativa, e manter aquela seleção. Shift pressionado, clico, arrasto, faço o círculo. Essa ferramenta, neste caso, não precisa ser utilizada, porque com a Direct Selection você tem uma boa precisão. Mas você vai aprender em módulos seguintes sobre preenchimentos com malha, onde existem diversos pontos âncora que determinam etapas de gradiente. Então você pode fazer efeitos bem realistas, por exemplo, pegar uma laranja de uma foto e copiar as etapas desse gradiente, a pintura mesmo da laranja, com a variação de cor, vai ficar bem realista mesmo a vetorização do objeto. E você tem uma infinidade de pontos âncora, então é mais fácil você selecionar com essa ferramenta. Vou explicar sobre isso depois. Nesta aula você aprendeu aqui a manipular os pontos âncora, que é bem simples. Você pode criar a partir de um círculo já diversas formas, com muitas as possibilidades de alterar as curvas aqui pelas hastes de manipulação das curvas. Aqui, cada ponto âncora que tem curva, você tem aqui as alças de ajuste do ângulo da curva. Você pode modificar testando. O segredo do software, um dos segredos de qualquer software, é você fuçar, você vai conseguir bastante coisa. Mas na próxima aula então vamos falar sobre a duplicação e sobre essa ferramenta de rotação. Fora este esquema de você clicar com a ferramenta Direct Selection aqui no canto, a ferramenta Direct Selection não, a Selection Tool. Direct Selection é a setinha branca. Tem esta outra aqui que falaremos depois, que é a Group Selection Tool. Vamos chegar lá ainda. Então aqui você tem essa opção de, no canto aqui, uma forma mais rápida de você movimentar um objeto, aqui, rotacionar um objeto. Você põe aqui na quina aqui da transformação e rotaciona o objeto, né? E esse objeto é transformado aqui pelo eixo dele central, né? O eixo central aqui é como se tivesse outro alfinete de ponto âncora aqui, que você rotaciona, ele está preso ali no centro ali, está rotacionando, né? E existe a ferramenta própria de rotação, que você tem mais opções para essa transformação. Eu vou explicar então na próxima aula.